nós precisamos tomar uma consciência profunda daquilo que realmente nós somos. Primeira coisa que você deve fazer é quem eu sou. Igual aquela história do filme, né? Quem somos nós? Quem somos nós? Nesse contexto cósmico todo? Essa é a pergunta. Você precisa discutir isso com você mesmo todos os dias. Você deve aprender duas coisas. O que você não é. Eu não sou o que disseram que eu sou. O que fizeram de mim. Eu não sou o que programaram. Né? Então, o que programaram em mim, eu não sou. Tá? Esse nosso ego. Preste bem atenção nisso. Nós não somos esse ego. Quando nós começamos a buscar numa outra direção, pode surgir técnicas e exercícios, vocês vão aprender técnicas de meditação. A meditação é uma grande ferramenta. O tai chi para acalmar suas vibrações, o yoga. Uma série de técnicas vem trazida lá da antiguidade por grandes mestres, que vai começar a abrir a porta. A porta de uma outra dimensão do meu ser. Os nossos mestres, por isso que ele, quando vai meditar, ele manda esvazie sua mente. Esvazie teu ser. Mas quando ele quer que a gente esvazie a mente, não é não pensar em nada não, tá? Não é isso. É esvaziar o quê? Essa falsa verdade que foi imposta para nós. Essa falsa programação do que eu sou. A máscara que puseram em você. O rótulo. Porque as pessoas, né, elas se vestem de acordo com seus rótulos, né? Se você é um muçulmano, você se veste como? Se você fosse uma mulher muçulmana lá na Arábia Saudita ou no Irã, queria ver como é que você ia andar na rua. Você tinha que assumir esse rótulo e essa máscara, concorda comigo? Então, de acordo com a sua programação religiosa ou cultural, que a religião é uma programação também, que vem de fora, ela é imposta para você, não é algo que você descobriu. Porque a única verdade que pode existir nesse mundo é aquela que eu descubro através da minha própria experiência. Foi o que aconteceu comigo, com a minha mediunidade, com a minha experiência mediúnica, com meus contatos com os médicos, com essa saída do corpo. Eu experimentei, por isso eu sei. Mas eu não consigo transmitir essa verdade para vocês enquanto você também não experimentar. Senão a gente vai ficar discutindo aqui, que nem discutir futebol, né? Ah, eu não acredito em espírito. Eu acredito. Ah, eu não acredito, mas eu acredito. Ah, eu não acredito. É discussão de crente com católico, né? Essa discussão que vocês veem por aí, que não tem fim. É. Porque nós somos frutos de uma programação escolar, religiosa, certo? Você vai no catecismo, o padre programa você de um jeito. Você vai na escola dominical, ou seja, qualquer, vão te programar para ser engenheiro, para ser matemático, para ser isso aqui, para fazer conta. Né? Então, é muito importante que cada um de nós saiba questionar. Questionar é importante. E procurar intensamente, mas intensamente mesmo, retornar à nossa essência. Retornar à nossa alma. Nós temos que abrir a porta para eu poder ver além. Aí eu vou enxergar além do meu corpo, além dessa realidade. E você vai entender como o seu ser é eterno e cósmico. Como nós somos grandiosos. E esse planeta, essa sociedade nos fez escravos. Escravos das indústrias, escravos dos políticos, escravos dos poderosos, dos ricos. Porque quando você coloca um indivíduo trabalhando numa indústria de produção, é só vocês ir nas fábricas aqui em Limeira, vocês vão ver, como o indivíduo é feito uma máquina androide. Vocês veem aquele filme do Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, né, que é muito legal, que é o começo da Revolução Industrial, quase lá, né, que ele vai fazer. Como o indivíduo é obrigado a ser uma máquina. Imagina o indivíduo todos os dias, durante 10, 15, 20 anos fazendo aquilo. Aí ele volta para a casa dele, 7, 8 horas da noite, que vontade ele tem de buscar o seu espírito? Ele liga a televisão, o que a televisão passa? Um monte de merda. Aí ele fica cansado, vai dormir. Isso se repete por 10, 20, 30 anos, até ele morrer. E ele não vai ter quem ensine, quem oriente,
quem o conduza para essa busca. Ou seja, você liga a televisão, é compra, 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 compra. Aqueles programas babaca, os repórteres só valorizando os políticos, valorizando não sei quem, valorizando dinheiro e grana e economia, e bolsa de valor e tal. Mas não há espaço no noticiário para transcendência, para iluminação, para se falar do Espírito. Não há. Então, como é que você pode acreditar que numa sociedade como a nossa, as pessoas vão encontrar seu Espírito? Não vai. Aí o indivíduo, como ele é muito, esse indivíduo ele é muito criança, muito infantil nessa busca, vai faltar alma, vai ficar chorando. Aí qualquer pastor, qualquer indivíduo que falar qualquer bobagem, ele vai lá. E se curva, ajoelha no pé do cara, e se torna mais uma vez escravo de um outro poder agora, que é, na verdade, o poder religioso. O poder religioso, ele escraviza as pessoas da mesma forma que a indústria escraviza, que o sistema político escraviza. E não permite que você estude e pense outras políticas. Veja quando Hitler subiu ao poder na Europa naquela época, os dois lados naquela época eram ditatoriais. A Alemanha, a França, a Itália, a Inglaterra, todos tinham regimes altamente ditatoriais à sua maneira. Né? Você achar que só Hitler era ditador é uma mentira. Você tinha Stalin na União Soviética, você tinha todo mundo ditador naquela época. Ditador ditando regras e leis, e se você não seguisse, estava morto, era subversivo, taxado de qualquer coisa e era preso. Então, o ser humano, ele massacra, tortura, mata para impor novos ideais e depois continua matando para manter esse ideal. Ninguém pode pensar diferente. Ou seja, ninguém pode buscar a luz. Eu pergunto, uma sociedade formada nesses moldes, quando que vai surgir o iluminado? Quando que a alma vai despertar? E aí se permite a religião católica, né? Porque o cara acredita, se você for todo domingo à igreja, só aquela 1 hora por dia, ouve o padre rezar, você reza, volta para casa, vai ganhar luz, iluminação e transcendência. E o resto da semana pode trabalhar 12 por dia, seja escravo da sociedade, seja escravo do seu patrão, ganhe salário mínimo, sabe? Seja um zero à esquerda na sociedade, cumpra o seu dever e não questione. Porque uma sociedade como essa não tem futuro. Quando você tem uma sociedade onde os seres humanos não são humanos, eles não são humanos, são máquinas, máquinas de matar, máquinas de torturar, máquinas, né? A alma, o sentimento, as emoções, o amor não tem espaço, as pessoas não são treinadas para amar, elas são treinadas para competir, elas são treinadas para ganhar, para vencer o outro. Vide os esportes. Os esportes são o maior indício de uma sociedade decadente, onde elas guerreiam umas com as outras. Só não morre o outro, não mata o outro, mas se pudesse, matava. Se pudesse, num jogo de futebol, se você largasse e não tivesse lei, o nego matava o outro. De raiva e de ódio. Porque ele não quer perder. Assim é a política. Então a política capitalista e a política materialista refletem todas as formas de manifestação e de expressão do ser humano. Até na arte. O indivíduo quer ser o melhor, quer ganhar o prêmio não sei do quê, quer ser bem que. Sabe? Não é que nem o mestre Zen quando pinta um quadro, nem o nome assina embaixo. Os quadros ficam anônimos. A sua obra de arte é anônima. A televisão e a sociedade programou você da seguinte maneira. Se você comprar, você vai ser feliz. E vai ser realizado completamente. Tá? Então, a mídia coloca 24 horas por dia na sua cabeça que você tem que comprar. Compra um carro, compra uma televisão nova, compra um sofá, vai na Casa Bahia, faz um crediário, compra aqui. A televisão é compra o tempo todo. E aí o indivíduo que não pode comprar porque ganha um salário de merda, vai se sentir completamente frustrado quando vê alguém passando diante dele com um carro elegantíssimo, último tipo, maravilhoso. Ele fala, porra, por que eu não tenho isso? Aí gera uma revolta, e ele vai virar um bandido, um ladrão e um assassino. Ou seja, quem criou o ladrão, o bandido e o assassino? Nós mesmos. Então, nós estamos vivendo um mundo onde a alma não existe. Somente o lucro existe, tem sentido. Somente o comprar tem sentido. Somente a roupa que você veste tem sentido. Mas não aquilo que você realmente é.
Só aquilo que você exibe de poder, de luxo e de riqueza. Isso tem valor. O sábio não tem valor. Ninguém ouve o sábio. Quem é que ouve Jesus de verdade? Ninguém. As pessoas pagam universidades caríssimas para estudar, mas não vêm assistir uma palestra de graça. Isso aqui. Né? Elas pagam uma fortuna para fazer uma faculdade, acorda de manhã, vai lá que deu um maluco, fica lá. Por quê? Porque vai ter um emprego, né? Vai ganhar um dinheirinho depois, né? Quando você oferece a libertação da consciência, do espírito, ninguém procura isso. As pessoas não procuram isso. Então, se vocês quiserem hoje, na sociedade de hoje, libertar-se, vocês têm que fazer um esforço individual. O governo não vai estar preocupado, as faculdades, ninguém. Você vai ter que fazer um esforço individual. Você vai ter que procurar escolas, você vai ter que procurar orientação, você vai ter que praticar exercícios e a partir daí você fazer um retorno à sua intimidade maior. Esse é o conselho que eu tenho que dar para vocês nessa palestra. Buscar intensamente a resposta. Quem eu sou? Leia, participe de todas as buscas. Porém, aquela dica que eu dei ontem na palestra de ontem, religiosidade sem religião. Você deve ser um grande buscador, mas nunca entre em nenhuma seita, em nenhuma religião, ou nenhum culto, ou nenhum grupo que feche suas portas e que diga para você que é verdade. Só pode ser dada para você lá no 15º estágio. A pergunta permanece. Você é realmente você mesmo? Pois eu digo que o filme Matrix tem muito de verdade. As pessoas vivem uma programação e acreditam que são seres. Mas um dia eles acordam, dá um defeito no computador que programou, e ele acorda e vê que ele sai fora daquela coisa, né? E agora? Nós precisamos começar a acordar e fazer esse questionamento. Quem sou eu? Quem somos nós? Quem são esses soldados que vão para a guerra? Quem são as pessoas que pegam um ônibus todo dia de manhã, vai lá naquele puta sufoco, pega o metrô em São Paulo, então que não entra ninguém, aquele puta sufoco, 500 mil pessoas, eu já andei nesse metrô em São Paulo muitas vezes. Aí eu começava a perguntar mesmo, o que eu estou fazendo aqui? O que é que todo mundo está fazendo aqui, sendo tratado como um animal, como gado jogado num caminhão? É que nem boia fria, quando era jogar no caminhão 5 horas da manhã para ir trabalhar no campo, né? Tá aquele bando de negro, tudo tomando vento, frio, daquele pau de arara lá, andando, para ir trabalhar como escravos. E o dia inteiro cortando cana no mato, trabalhando na lavoura, para sustentar o patrão. O patrão fica rico, mas o coitado do indivíduo pega aquele salarinho desse tamanho o resto da vida, né? Internamente. Então essa foi a sociedade que nós criamos. Por isso que essa sociedade vai à Terceira Guerra Mundial. É impossível evitar a Terceira Guerra Mundial, vocês sabiam disso? Porque é um karma que nós construímos. Por isso que eu fiz essa palestra aqui, ó, com esse tema. O karma da guerra nuclear. Por que eu fiz isso? Porque o mundo só teve guerras e conflitos desde que o homem é homem. Aí teve a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e, inevitavelmente, a Terceira Guerra Mundial vai acontecer. Porque nós estamos plantando ela quando você forma uma sociedade desse jeito, quando você forma seres humanos, máquinas, androides. Você prepara o conflito entre os povos. É inevitável, pode esperar, vocês vão esperar sentado e vai acontecer na geração de vocês. Na nossa geração. Esse planeta, ele pode mudar de uma hora para outra. De uma hora para outra você vai acordar no dia seguinte e o mundo de vocês não vai ser igual ao dia anterior. Vocês vão tomar um susto. Porque é o que nós estamos plantando. Eu estou fabricando todos os dias mais androides nas escolas.